bem-vindos, como diz a voz do além, que infelizmente Foi pro além. Já está lá com a minha mãe, inclusive, morreu faz tempo. Olá é genérico, então pode ser falado a qualquer horário, né, qualquer momento. Estou aqui novamente em mais uma terça-feira incrível. A cabeça de vez em quando dá uma bugada com essa história de terça-feira, com o meu amigo Paulo Galato. Paulo Galato, dê o seu bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, bom dia, 24 horas. Vamos fazer um programa bem animado hoje. Temos uma convidada que vai se apresentar daqui a pouquinho, não é isso, Emerson? Ela é musa, eu fiquei sabendo, né? É uma musa. Eu fiquei sabendo que a gente tem vários assuntos para abordar hoje, é isso? Sim, muitos assuntos. Quais são os assuntos de hoje, Paulão? Nós vamos falar da seleção brasileira, lógico, né? Que é o assunto que está em pauta aí, né? Sempre para todo mundo. Inclusive, a convidada disse que gosta de esporte e vai participar de todos os comentários aqui. Já dizia tem uma música que dizia assim, é hoje. Hoje vai pegar, vai. Hoje vai pegar fogo. Nós vamos falar da VNL, masculina e feminina, vamos falar de surf e tem as dicas, né? Da doutora Valquíria, do doutor Armando, isso. E nós vamos seguindo. Doutor Armando e o doutor Antônio. O doutor Antônio hoje não vai dar dica, cara. Não é ele hoje vai ficar de fora. O que aconteceu com o doutor Antônio? Eu não tenho essa informação para te dar. Eu vou procurar nos comerciais, vou procurar e vou trazer. Nós vamos procurar saber. E agora eu vou pedir para ela, a nossa maravilhosa Mega Blaster Ultra Super Hiper Gold Black Prime Premium. Cissa Musa. Cissa, seja muito bem-vinda ao nosso humilde espaço, nosso humilde programa. Muito bom. Obrigada, Emerson. Obrigada, Paulo, por estar aqui, pela oportunidade. E eu já sou brincalhona, gente. Hoje eu vi que o negócio aqui vai ser de lascar o cabeção, como diz o nordestino. Eu sou advogada na área civil. Eu gosto de resolver o sonho das pessoas, por isso que eu gosto de regularização de imóveis, que é um assunto bem importante, porque eu falo que quando você tem a sua casa própria, você dorme em paz. E por gostar de gente, e Deus falou para mim, assume a vara da família, também eu faço essa área, família e regularização de imóveis. Agora, hoje parece que aqui é o quê? Hoje aqui é futebol. Vamos embora. E a participação da mulher em cargo de liderança. Simbora! Isso. Na verdade é o seguinte, a gente veio aqui, a gente faz o programa sempre para os convidados. A gente aqui só media, fazendo perguntas que geralmente as pessoas gostam de fazer, tá certo, Paulo? Claro. O Paulo já vai pensar uma pergunta para você, mas eu já venho logo com a primeira pergunta, né? Gosta de futebol? A gente mora no país de futebol. A gente pode até não estar tão bem agora em relação à seleção brasileira, mas a gente tem um histórico incrível que a gente nunca pode perder, que o Brasil é o país de futebol. E a gente tem que resgatar, buscar pessoas que acreditem mais uma vez no futebol, inclusive com as mulheres. Paulo, tem alguma pergunta para a Cissa? Não, eu queria que ela falasse, já que ela falou da participação da mulher na política, né? Eu gostaria que ela falasse um pouco mais aí, né, já que ela está nesse meio da política, já participou, o que ela tem para nos falar aí de positivo, de negativo, como é que está a participação da mulher na política brasileira? Legal, Paulo. Eu adoro o local de falas por causa disso. A gente precisa trazer assuntos femininos para a política e que esses assuntos femininos sejam tratados por mulheres, sabe? A gente ficou muitos anos tendo leis masculinas por não ouvir as mulheres. E agora a gente está nessa batalha de longos anos para que se alcance cargos de lideranças na política, não só na política. Você não precisa de cargo eletivo para estar em liderança. Você pode buscar outros meios. Mas eu tenho dito muito para as mulheres, não adianta batalhar por cotas em política se vocês não estão indo buscar esses lugares para ocupar. 30%, minha gente, é muita coisa. Se a gente for analisar hoje no Brasil, pouquíssimas mulheres estão eleitas, pouquíssimas. O nosso exemplo maior na Baixada Santista, a gente tem 2 vereadoras em Santos, nenhuma em São Vicente, que é a primeira cidade do Brasil. Praia Grande tem uma, Mongaguá tem outra. E a gente está buscando mulheres de coragem, mulheres que pensem no país e que tragam, junto com os homens, que eu deixo bem claro isso, eu adoro junto e misturado, eu não gosto de separação, mas a gente tem que tratar determinados assuntos que as mulheres entendam mais, pautem melhor e que os homens também venham somar conosco em outros assuntos. A política está envolvida no nosso dia a dia, então, homens e mulheres também no nosso dia a dia. Então, vamos se unir e trazer políticas públicas, boas pautas, para a gente ter uma cidade melhor, um estado melhor e um país incrível para a gente morar.
Então, só me corrija se eu estiver errado. As mulheres hoje no Brasil são maioria na população e são maioria da força eleitoral. Elas são maioria, as votantes são maiores que os homens, é isso? Sim, a gente está quase 53% das mulheres votantes. E aí vem a pergunta, qual a razão de tão poucas mulheres serem eleitas? Né? Eu diria, será que é a vaidade? Será que é a ancestralidade que ataca tudo isso? A gente hoje poderia ter muito mais mulheres, ou pelo menos 50%, se realmente acabasse um pouco dessa vaidade e a gente se voltasse para boas práticas políticas. Então, e trazendo isso para a Baixada, como você falou, de ter 2 vereadoras em Santos, nenhuma em São Vicente. Em Santos, São Vicente, também a mulher é a maioria na força votante, ou você não tem essa... Precisamente não. Quando eu falo para você desse percentual, eu digo em termos de Brasil. Tá? Certo, hoje eu falho, mas posso pesquisar e podemos trazer. O que a gente está buscando é que evite candidaturas laranjas e que venham realmente mulheres para disputar a eleição, de verdade. Não para preencher cotas, né? Não para preencher cotas, para ter a coragem participativa, exatamente. Ô, Cícera, deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente entrou nessa questão. Teve um movimento muito grande, né, das mulheres em relação a feminismo, poder feminino e empoderamento. E existe uma diferença brutante entre né? Feminismo seria igualdade de condições, poder é você mostrar a sua força, o empoderamento é você passar para as pessoas como dá para a gente buscar isso. Você não acha que teve, por parte, talvez, de algumas, não são de todas, que nem a gente está falando, não é generalizado, eu não posso falar que a laranja tem o mesmo gosto de todas as laranjas, mas você não acha que está havendo um erro nessa questão de feminismo, empoderamento e poder? Vamos lá. A gente tem que partir da ideia do que seria uma pessoa feminista. Eu sou feminista. Por quê? Eu gosto de direito de igualdade. Eu não sou femista. Aquela mulher que é separatista, que ela bate no peito, que ela diz que é homem, não quer esse envolvimento do junto e misturado. Tá? Então, as coisas são diferentes, as pessoas têm que saber distinguir esses termos, de buscar o feminismo, a feminilidade, o empoderamento, essa briga que a gente está de trazer as mulheres que sejam exemplos para as outras mulheres, tá? Que caracterize tudo isso. Mas houve uma confusão? Houve. Tem muitos movimentos hoje que eu entendo que parece que quer separar pessoas. E a gente está buscando aqui união, paz, sabedoria, para que a gente viva melhor e tenha uma sociedade melhor construída. Hoje você entende que existe mais nivelamento entre homens e mulheres na questão principalmente de igualdade salarial, divisão de cargos, né? Você falou, hoje tem 30%, ainda é um número menor de mulheres, mas também se colocasse 50%, porque, para quem não sabe, se não tiver os 30% da cota do partido, tá certo? Numa eleição, ele não pode participar da eleição, correto? Se eu estiver errado, você me corrige, por favor. A gente tem que ter uma proporcionalidade, tá? Não obrigatoriamente vai ter. Vai ter que ter as mulheres que alcancem aquele percentual. Se não tiver, corta os homens. Okay. Então, é isso que a gente tem, essa proporcionalidade para que não haja um prejuízo para a representatividade masculina nem feminina. A luta é grande, a gente está chegando lá, está, mas para isso precisa muito de mulheres que tenham coragem, vontade, incentivo, inclusive, das famílias, que dentro de casa, às vezes, ainda tem aquele negócio de para que vai para a política, para quê? Fazer o quê? Existe uma frasezinha que a gente tem muito cuidado. Sempre foi assim, para que você vai fazer isso? Isso é um risco. Para quê? Para mudar. Sim, né? Lógico. Essas são as crenças limitantes, né? Sim. Acabam te limitando a buscar algo. E já que a gente está falando de direito, né, das mulheres, de elas poderem ter direito de igualdade com os homens, que eu acho isso incrível, eu acho maravilhoso, até porque nascemos delas. Sem elas não somos nada, meu amigo. Não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui, nem existiria pode que. Não. Né? Então vamos chamar ela, a nossa doutora Valquíria, que vem falar sobre direito do consumidor. Doutora Valquíria, manda lá. Aí. Saiba mais dos seus direitos. Tudo sobre direito do consumidor. Com a doutora Valquíria Tadini. Olá, eu sou Valquíria Tadini, advogada, em mais um Momento do Consumidor aqui no seu podcast.
Você já passou por uma situação de ver um anúncio perfeito na internet, fechar o negócio e na hora de assinar o contrato ou usar o serviço descobrir que as regras mudaram? Aquele desconto sumiu, surgiu uma taxa escondida ou tiraram um benefício que tinha sido prometido? Infelizmente, isso acontece todos os dias. As empresas, elas gastam milhões em propagandas sedutoras para atrair você. Mas depois que você dá o primeiro pagamento, eles te entregam um contrato de adesão padronizado, cheio de letras miúdas que desfaz tudo o que prometeram antes. Se você já ouviu o famoso mas o vendedor se enganou, ou está no contrato que você assinou, saiba que você pode ter sido vítima de uma prática ilegal. O episódio de hoje é para te mostrar que a lei está do seu lado para rasgar essas cláusulas abusivas. Muitas empresas, elas agem como se o momento da venda fosse terra sem lei, onde vale tudo para fisgar o cliente. Mas o Código de Defesa do Consumidor diz exatamente o contrário. Existe um princípio fundamental no direito chamado boa-fé objetiva. Ele significa que a empresa é obrigada a ser leal, transparente e honesta com você desde o primeiro contato, antes mesmo de você assinar qualquer papel. Guarde bem isso. O que foi anunciado tem que ser cumprido. É o chamado princípio da vinculação da oferta. Se um anúncio, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp ou até a fala de um vendedor te trouxe uma informação clara sobre o preço, a qualidade ou a característica de um produto, aquela promessa passa a fazer parte do seu contrato automaticamente. Sabe aquele papo antigo de que todo vendedor exagera um pouco e isso é normal? No direito do consumidor moderno, isso acabou. Se a promessa gerou uma expectativa legítima em você, a empresa é obrigada a entregar. E é aqui que está o grande pulo do gato, pois os bancos, planos de saúde e grandes redes de varejo tentam esconder de você. É a publicidade enganosa por omissão. Uma propaganda, ela não precisa ser totalmente mentirosa para ser ilegal. Às vezes o que ela diz é verdade, mas a forma como ela mostra as imagens, as palavras difíceis que usa, ou pior, as informações cruciais que ela esconde, induzem você ao erro. E a justiça brasileira não avalia isso pensando em um especialista ou em um consumidor super atento. A lei protege as pessoas mais vulneráveis. Se a propaganda tinha um poder de confundir uma pessoa comum ou um idoso, ela é considerada enganosa e abusiva. Qualquer cláusula do contrato que a contrarie, o que foi prometido na propaganda, é nula por lei, não vale nada. Portanto, se você contratou um serviço, comprou um imóvel, adquiriu um veículo ou fechou um pacote de serviços e depois descobriu que as promessas do anúncio sumiram no contrato definitivo, você não é obrigado a aceitar o prejuízo. E o ônus de provar que a publicidade era verdadeira e correta não é sua, é da própria empresa. Você tem o direito de exigir o cumprimento forçado da oferta, receber o seu dinheiro de volta ou pedir uma indenização pelos danos causados. Não deixe que o mercado sufoque os seus direitos e prejudique a livre concorrência com vantagens desonestas. Se você está passando por isso, ou conhece alguém que assinou o contrato e se sentiu enganado pela propaganda, compartilhe esse episódio com ele e nos siga no Instagram. Até o próximo programa. Que ela deu, né? Doutora Valquíria com W, W, K e Y. Sensacional. As 3 letras que não tem no alfabeto brasileiro. Cissa, seu nome tem alguma coisa diferencial ou não é Cissa mesmo? Que nada, eu sou do Nordeste, adoro. É Cícera Severina da Conceição. Cheguei aqui, virei Cissa Musa, porque casei com meu marido que tem o sobrenome de Musa. O Essa sobrenome é a do seu marido diferença. é Musa, é isso? Exatamente. A Musa do Verão. É isso daí, não? Eu sou de todas as estações, é diferente. Entendi. 4 estações. Cissa, vamos falar um pouco de esporte aqui, senão, mas daqui a pouco a gente volta, hein? Bora. Eu fiquei sabendo que você a voz do além, porque a gente tem a voz do além, né? Chama Leila Cissa, é isso? Ô, Leila Musa. Leila Musa. Te trouxe uma informação incrível sobre o número de mulheres que votam na Baixada Santista. Exato. Quantos por cento A são? Leila é minha filha de 18 anos, que está fazendo a faculdade de comunicação. Quantos filhos você tem? 3. 3 filhos? Tenho Camila, Rodrigo e Leila.
E aí, quando o Paulo surgiu com a pergunta, para que a gente não fale e traga para a Baixada Santista a informação, então, mulheres votantes na Baixada Santista, 54%. Então, mulheres, parem de vaidade e elejam mulheres. Mulheres que querem fazer, não apenas aparecer, ok? É isso que eu ia te perguntar. Só porque a mulher vota em mulher? Não necessariamente. De jeito nenhum. É só pesquisar, gente. O que essa pessoa fez? Por que ela está indo para a política? É só perguntar. Né? Eu não estou indo para a política porque meu marido quer, porque eu quero um emprego, porque eu quero um cargo. Não. A função da política é melhorar a vida das pessoas. Então, você tem que ter essa missão de querer fazer. Quando você melhora dos outros, você melhora a sua. Como o Everson falou há pouco, tem gente que nasceu para servir e outros para ser servido. Quem vai para a política é um servidor. E a gente fala, cuidar das cidades. Cidade vem de polis, né? Então, quando você cuida da sua cidade, por meio de política, você faz, literalmente, um lugar decente para se viver. Muito bacana, né, Paulo? Paulão, deixa eu fazer umas perguntas para você, que eu sei que você é inteirado aí, você passa... Bom, né? Você trabalha muito, eu imagino, você trabalha o dia inteiro, então dá tempo de você ver tudo. Vamos lá. Surf. Como foi o surf esse final de semana? Então, lá a etapa em Saquarema começou na sexta-feira. Não foi muito bom para os brasileiros, né? O Ítalo e o Medina e o Felipe Toledo saíram muito cedo, principalmente o Gabriel Medina e o Toledo, né? O Ítalo Ferreira não avançou, né? O Léo Fioravante, que é o italiano, está ali na cola dele. Se passar dessa fase em semifinal e só dele ir para a final, ele já pega a lycra amarela, né? Já pega o topo do... Então nós vamos ter que torcer pro Chumbinho ganhar dele na semifinal. E do outro lado tem não tem como perder. Não tem, pé de chumbo. E no outro lado tem o Ethan Ewing, que é um australiano muito bom, competindo com o Iago Dora, que é o atual campeão do mundo. Então a gente tem duas chances, né? Na verdade, uma chance só de não deixar o Léo ser o primeiro colocado e depois não deixar o Léo ganhar a segunda etapa consecutiva do circuito. Entendi. Mas ainda continuamos bem. Dos 6 primeiros colocados, 5 são brasileiros e 1 é italiano. E a Luanita? A Luana também já está nas finais, né? Hoje, até agora, hoje é segunda-feira, né? Ontem, essa confusão. Deu bug. Até esse momento que nós estamos gravando, falta as semifinais masculinas e a final feminina. A Luana não foi. Hoje está em espera, provavelmente já são 3 horas. O Final Day deve ser amanhã ou quinta-feira. Ou quarta-feira. Já que estamos com uma mulher aqui, vôlei feminino, VNL. Não, só deixa eu completar aqui. A Luana, você perguntou da Luana, a Luana não se classificou. Não classificou. Corre o risco de perder o 3º lugar no ranking, mas continua ali entre o top 5. Isso. Depois a gente fala da menina de 15 anos, a francesa. Teve uma menina de 15 anos, tá arrebentando, né? Tá na final. Tá na final, vai fazer a final. Mas se tem um americana. que o brasileiro se destaca, é o surf, né? O Brasil de uns 15 anos pra cá. Exatamente. Sim. Eu falo que olha a onda que o Brasil entrou. Antes era só gente de fora e agora a gente tá levando o nosso país para representar o surf lá fora. Antigamente era difícil furar era havaiano americano, que eles competem separadamente, né? Apesar do Havaí ser um estado americano, no surf eles são independentes. E os australianos, eles é que dominaram até hoje o Vamos imaginar que o surf, pra gente, tá como o futebol, né? A gente não sabia nada, hoje a gente tá lá dominando. O futebol a gente dominava, hoje em dia tá lá apanhando, né? Exatamente. Então, tá bem complicado. Mas tem um esporte que ele tem uma média muito boa, que é o vôlei. E tivemos vôlei feminino esse final de semana, Tivemos a VNL. Onde foi a VNL, meu querido? Essa etapa foi na Turquia, em Ankara, né? O Brasil. O Brasil jogou os 4 jogos dele em Ankara, na Turquia. E como é que foi a participação? Foram 4 jogos, 3 vitórias e uma derrota, infelizmente, ontem, domingo. O Brasil perdeu para a Alemanha, mas ele continua na vice-liderança e provavelmente vai se classificar. Faltam 4 jogos e o Brasil deve se classificar entre os 8. A Cissa praticava algum esporte quando era mais jovem, Cissa? Tem que ser jovem, né? Eu vou usar 33. O verbo bem assim, no pretérito, sabe, imperfeito. Eu praticava alguns e pratiquei atletismo. Eu gostava de correr, eu gostava do arremesso de peso, gostava do arremesso de dardo, isso eu fazia, tá? Eu até brinco que na minha casa eu casei 2 vezes, com meu marido e com o esporte, porque o Paulinho adora esporte, ele é fascinado por esporte.
Ele é um torcedor palmeirense, mas assim, em relação ao esporte, ele entende de muita coisa. Eu fico doidinha. A felicidade. Pô, né? repita A felicidade. qual time que seu marido torce? Dale, Abel! Esse marido, melhor marido do E é mundo. Paulo também, meu marido é Paulo. Pelo menos tem Grande é Paulo. 50% então, É. Paulo gente palmeirense. Pronto. boníssima, de primeira linha. Paulo, não te conheço, mas já te amo. Conhece, você que pensa que não. O que eu falo é, o meu marido parece que tem o vício bom lá em casa é de todo mundo gostar de esporte, né? A gente cresceu, os nossos 3 filhos adoram, minhas filhas Camila e Leila adoram vôlei. É uma loucura, nada. não tem hora para acordar, é ali, vai assistir, pronto. Vamos trazer a Leila aqui, então, para fazer uma entrevista com a gente? Olha, Você vai acha? ser um sucesso, que a Leila adora esporte Vamos. mesmo. E ela faz comunicação, não faz? Faz. Então é. Maravilhoso. Já está Aí a gente vai convidada. poder falar de vários assuntos, sobre boy, girl, boy, né? Sobre é. essas coisas, tudo aí que ela falou. Nossa senhora, a Leila tá aqui no estúdio, viu, gente? Ela tá ali Então, de filmmaker. isso é uma coisa que ela pode olhar e falar assim, eu não quero participar dessa porcaria. Eu não, Não, vou. ela tem que participar porque daí vem a linguagem jovem, né? Exatamente. A gente tem que abrir espaço para os Claro. jovens. Porque a gente tem um grande problema hoje, que nem se ela é uma menina que se comunica bem, eu vi que ela aqui, ela tava meio tímida, mas ela começou a bater papo, porque muitas vezes o jovem hoje, ele fica muitas vezes Preso. num mundo preso, e é diferente do nosso, que a gente tinha que se comunicar. Claro. Eles hoje não, eles têm muita informação, e aí cada um chega com uma informação. Isso é muito... Inclusive, eu quero fazer um programa com mães para poder falar sobre a questão da neuropsicologia por causa do celular. Porque o celular ele foi feito para te viciar, para te prender, para te facilitar as coisas. E por isso você vê hoje tantas crianças com problemas de saúde neurológicos. As pessoas não sabem disso, isso não é revelado por quê? Porque precisa ser comercializado isso aqui. Se a gente parar com a internet, se a gente parar com o celular, vender celular, tem muita empresa que vai falir. E daqui a pouco vai passar alguém aqui na rua dando tiro na gente se eu ficar falando muito disso. Mas a gente tem que trazer isso para os pais. Correto, Sim, Cícero? sim, e aí é que entra o domínio do ser humano na máquina, né? Não deixar a máquina dominar. Dominar o homem. O celular é um instrumento de trabalho inegável, todo mundo precisa. Mas O que não dá para que se torne um vício negativo. E você está vendo hoje. Antigamente, no Nordeste, a gente brincava. Eu não tenho celular, eu tenho moleque lá. Ô, moleque, vai lá, leva o recado para mim. Entendeu? É, isso aí. Hoje, você tem uma máquina na mão, que eu não critico, é boa, a gente trabalha É com isso. necessário, né? Mas, principalmente criança, tem que ter um limite. Mas sabe qual é o grande problema, Cícero? Então a gente entra numa outra área, já vai pro futebol, já viu? Pode ficar E daqui a tranquilo. pouco também eu vou falar do doutor Armando também. O grande problema de hoje é que o nosso cérebro ele quer 3 coisas. E as pessoas não sabem disso. Nosso cérebro ele quer facilidade, ele quer sentir prazer e não quer sentir dor. Então, hoje, um pai, com todos os problemas que ele tem, percalços que ele tem durante o dia, pais e mães, quando ele chega ou quando ele está em algum lugar, é mais fácil dar o celular para a criança e a criança ficar distraída com o celular. E o que acontece nesse grande momento? A criança está tendo um aprendizado, porque quando a gente é jovem, a gente nasce sem nada no cérebro. E o tempo vai fazendo com que a gente aprenda. Então, nós tínhamos os ensinamentos dos nossos pais. Tanto que alguns ensinamentos até eram errados, né? Chegou a apanhar quando você era mais jovem? Mas eu não Cícero? sei se era errado, eu não critico a época, juro pra você, ninguém morreu porque ter levado uma chandalhada. Não, é o que eu tô gente. dizendo. Às vezes era errado, porque como era o método. Só que ninguém morreu por causa de uma chinelada, uma cintada. Só que o grande problema de hoje em dia é que, tipo, o pai, em vez de educar o filho, quantos pais hoje que não sentam no chão da sala para brincar com o filho? Exato. A minoria, porque já chega cansado. Então isso é um tema muito legal pra gente abordar. O comportamento mudou, né? O comportamento Não sei se está humano. melhor ou pior. Mudou. Mudou. É que nem eu falo, uma outra coisa que eu falo, Cícera, você é advogada. Sou. Hoje o mundo CLT é outro. O mundo CLT é outro hoje. Outro, sim. Hoje, o funcionário ele tem um grande problema de ter muita informação, então ele muitas vezes ele já vai trabalhar com a informação daqui. Ele chama, Gemini, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Então são coisas muito... Mas vamos falar de coisas boas que não dá nervoso na gente. Seleção brasileira. Você tá brincando, né? Não, então vamos falar da Rebeca Andrade. Rebeca Andrade ganhou medalha esse final de semana. Ganhou viu? no Pan-Americano. Mulher. Ó, Mulher. mulher. Linda, poderosa, incrível. Espetacular. Fazia 2 anos que ela não competia, né? Ela estava cuidando da saúde mental, que o pessoal acha que é brincadeira, acha que é Não. frescura, mas realmente não é. Muitos Então, muitos atletas de alto rendimento começaram a perceber isso, né? A Simone Biles, o Medina, o John Florence também, do surf, né? A Simone Biles, que é a ginasta. Enfim, a saúde mental, hoje o pessoal tem essa consciência. Há tempos atrás, não. O técnico falava vai, né? Principalmente o pessoal a China tem muito isso, né? As crianças são cobradas desde muito cedo a serem melhores, a não perderem.
E não sei se isso é bom, né? Também vai entrar na seara do celular, né? Eu falo como psicologia, né? Eu tenho uma sobrinha já fazendo aqui uma propaganda dela, Bruna Musa. Ela é psicóloga voltada para psicóloga do esporte, né? Inclusive atleta de base, né? Porque também precisa. Uma criança precisa. Então, o trabalho dela é maravilhoso. Com pessoas. Mas a criança tem que se divertir fazendo o que gosta, né? Não ser Exato, cobrada. exatamente. Tem que ser cobrada, assim, entender o que é tudo. Mas né? a maioria é o pai que faz. É porque joga sabe? toda a frustração Exato. em cima da criança, né? Não, você descobre o esporte fazendo o quê? Brincando. Sim. Primeiro é uma Se brincadeira. divertir, A tem que se música divertir. também é uma brincadeira, não é? Você pega o microfone para brincar, pega o teclado para teclar. Eu também sou fã de uma sanfoninha. Se tivesse tocar, eu tocaria, dançaria junto, né? Por que não trouxe? Eu não sei, eu gostaria de saber. Já fica convidada para a próxima Mas- trazer a Trazer a sanfona. sanfona. Pronto. Gente, eu já me Traz tenho. a banda. É o meu trauma de não ter a sanfona. Eu sou tarada por ela. Ainda mais nessa época Tarada. que São João combina com sanfona. Nossa, né? Ó, no demais. final, no último bloco, a gente fala sobre futebol. Vamos perguntar para a Cissa coisas do intelecto dela. Eu fiquei sabendo que você era cantora. Meu Deus do céu. Na verdade, cantor é o Emerson, gente. Eu só brincava de cantar. Eu sou compositora. Se alguém quiser música, pode me pedir que eu faço. Agora, a voz aqui, ó, é do Caba. Bom pra danado. Já dancei sabe- muito forró com ele cantando. É verdade que o seu apelido era Elba Ramalho? Não, gente, eu sou fã de Elba Ramalho, até porque eu Dá uma olhada no cabelo. essas minhas cabeleiras, né? Mas Lindo, depois, né? pode ser Shakira, Joelma, também tá tudo certo. É. Desde que venha de mulheres que faz essa transformação musical, que leva alegria, pode me chamar, não tem problema. Inclusive, depois, se você quiser deixar o seu contato para as pessoas, para você divulgar o seu trabalho como compositora. Sim, Tá. é no meu Instagram. Eu fiquei sabendo que você tá lançando agora uma música, não é isso? Sim. Ai, tá vendo? Eu sou um dedo duro. E aí, mas aí já entra um lado meio que sátiro, sabe assim? Eu vou fazer umas paródias aí. Legal. Vou fazer umas legal. paródias porque a gente, voltando ao assunto da mulher, a gente quer tantas, a gente tá querendo tanto mulheres em liderança, e aí a gente tá descobrindo nos bastidores alguns nomes importantíssimos. Por exemplo, mulheres de ministro, mulheres de juízes, que fazem parte de conselhos do Tribunal de Contas dos Estados na surdina. Imagina só, se você está batalhando por esse assunto, por que não elas chegarem publicamente e trazer esse exemplo para outras mulheres? Mas elas não estão fazendo isso não, gente. Então eu vou pegar esse tema das namoradinhas do Brasil e vou fazer paródia. Me aguarde. Olha só. Sensacional. E aí, quando a gente tava falando aqui que o CLT mudou, Paulão, a gente tem aquele nosso amigo, o chefe, o boss. O Big O Boss. Big Boss. Então vamos chamar ele aí para deixar aquele recadinho para as pessoas. Eu não sei se qual é, porque sempre vem com um recado diferente, né? Isso. Diga-se de passagem, no último vídeo que ele apareceu, uma oratória perfeita. Elegantérrimo, né? Elegantérrimo, que postura. Então, por favor, doutor Armando, dê o seu recado. Venha! Olá, doutor Armando aqui com mais um lembrete para vocês. Normalmente você escuta o famoso prato de sopa, mas não sabe o que é isso. Aquela pessoa que trabalha e sofre um acidente no serviço ou no percurso, indo de casa para o trabalho, ou vice-versa, e sofre um acidente, por vezes ele fica com uma sequela, uma perda. E isso significa que ele tem direito a um auxílio previdenciário. Só que tem mais um detalhe importante que as pessoas acabam desconhecendo. Existe o auxílio acidente que não tem relação com o trabalho. Esse acidente que acontece em casa, um acidente até no futebol, e aí a pessoa fala, eu fiquei com uma sequela lá, fiquei com um problema na perna, no braço, posso trabalhar, sim, mas tem uma limitação. Essa pessoa também tem direito ao auxílio acidente. Então, consulte um profissional e você vai ter a possibilidade de estar recebendo o que normalmente as pessoas falam, um prato de sopa. Prazer.
Tá vendo, doutor Armando? Sabe tudo, né? É sério demais. E eu fiquei sabendo que agora a gente vai entrar num tema polêmico, Copa do Mundo. Copa do Mundo. E já me avisaram por que o doutor Antônio não vai falar hoje sobre... Você foi colher essa informação? Eu fui colher essa informação. A seleção brasileira fez ele ter que ir para um psicólogo e para um cardiologista que nem ele deu conta de quanto a gente está sofrendo. Misericórdia. Paulo, e aí, Paulo? Pegamos aquele fenômeno, o Haiti, um time que está em ascensão. Uma seleção poderosíssima. O que você tem para dizer do jogo, Paulo? Cara, não tem muito o que falar do jogo, né? Ganhou, o resultado é o que mais importa, né? Ele mexeu no time. Aí tivemos o lado negativo, que foi a contusão do Rafinha. Ou positivo, depende do ponto de vista, né? Não querendo falar mal. Eu ainda acho que o Rafinha seria útil, mas pode ser que ele volte lá para... Mas ele vai continuar sendo útil, ele vai ficar sentado na porta para não bater. A voz do além se manifestando, é isso? Eu tive que falar, não aguentei essa desculpa. Peso de papel. Rafinha, Bom, não importa. Peso de o porra. jogo, assim, não tomamos gol, né? Mas eles tiveram algumas chances, que isso já é preocupante, né? Se você pega uma seleção um pouco mais estruturada, como a Escócia, que também não gosta muito de atacar, é meio inimiga do gol, mas tem uma defesa muito sólida, jogadores altos, né? A gente tem a deficiência do jogo aéreo. Vamos ver, eu acho que o próximo jogo vai definir tudo, né? Se nós vamos para um lado daqui ou do lado de lá, vai pegar Espanha e França, vai pegar porque a gente Argentina. sabe que vai, né? Não, vai pelo menos como terceiro vai, né? E aí o terceiro já fica mais difícil de você saber para que lado que vai. Mas como primeiro ou como segundo, nós vamos pegar ou Japão, ou Suécia, ou Holanda. Qualquer um dos três que vier vão ser mais difíceis do que esses três que a gente enfrentou, né? Ou vão ficar ali no nível do Marrocos, um pouquinho melhores que o Marrocos, né? Se entende de futebol? Graças a Deus, não. Mas eu digo assim, no bolão lá de casa, acho que tem 22 pessoas, eu estou no 10º, para você ter noção. Assim, eu gosto de futebol, eu gosto da alegria do futebol. Tá acompanhando a Copa? Estou acompanhando, claro. E eu diria o seguinte, tudo a gente tem que ter respeito. Na Copa do Mundo, todo time tem que ser respeitado. Que aí, de vez em quando, vem uma zebra danada, claro, que a gente, não, o time tal vai ganhar, a Alemanha vai ganhar, Portugal vai ganhar. E a gente viu que, recentemente, teve uns resultados inesperados. Sim. Então, eu não gosto que nenhum time entre com salto alto, sabe? A gente tem que respeitar, mesmo que seja considerado um time mais fraco, uma equipe, uma seleção, né? Mas tem que ter esse respeito, que é o esporte forma cidadão. Então, se a gente não partir daí pelo respeito pelo outro, você acaba desconsiderando essa necessidade. Isso é muito interessante. A Espanha foi o exemplo mais claro nessa primeira rodada. A Espanha menosprezou o Cabo Verde. Literalmente, não colocou os melhores jogadores, segurou o Lamine Yamal no banco, o Olmo, e não conseguiu fazer gol. Na hora que colocou a cavalaria, não conseguiu fazer gol, né? Portugal empatou com o Congo, mas não acho que o Portugal tenha feito isso de menosprezou. Não conseguiu fazer gol mesmo, né? Não jogou o suficiente para fazer gol. Então, esses dois times foram a decepção da primeira rodada. E agora que estamos finalizando a segunda rodada, já tivemos alguns eliminados, né? A Turquia já foi eliminada, que também é um time que sempre esteve ali para se classificar, pelo menos para a segunda etapa, né? Chegar nas oitavas, talvez não, mas pelo menos no segundo round aí eles eram candidatos, né, a passar no grupo, e não foram. E o Uruguai, que periga também não conseguir passar. Entendo que o Uruguai, a situação do Uruguai é a mais complicada que tem. Sim. Porque o último jogo do Uruguai é contra a Espanha e Cabo Verde pega a Arábia Saudita. Isso. Então, e hashtag somos todos Cabo Verde. Pelo amor de Deus, sou vozinha até, eu lembro da minha vozinha também, né? Claro. A alegria do povo foi maravilhoso, sim, entendeu? Eu falo, gente, nem sempre quem está no topo, a maior vitória, é uma alegria de como foi ontem para aquele povo. Você vê como é que são os valores, né? Você vê como é que são os valores, né? Para nós, brasileiros, o valor é ser campeão. Vice já... Para Cabo Verde, tá 2 jogos sem perder na Copa, já fez 2 gols na primeira Copa deles e tem ainda a chance de ir para uma terceira fase. Cara, é feriado mundial lá em Cabo Verde. Vai ser sensacional. Então, e eles não empataram com qualquer time, né? E aí eu entro na questão, no mérito do surf. Que nós não tínhamos tradição no surf, hoje temos tradição no surf, tá certo? Através do desenvolvimento dos atletas.
Futebol é a mesma coisa. A gente que quer cair nessa... Ah, o Brasil é pentacampeão. O Brasil não tem mais foi pentacampeão lá em 2002. Hoje, nós temos times... Por exemplo, ninguém tá falando da Noruega. Papai, quem viu o jogo da Noruega, você tá maluco. Você bate nos caras, você cai. Os caras são muito fortes. Então, assim, e tem habilidade. Outro time que ninguém tá falando nada. Agora, se você vê o jogo, existe uma consistência. Canadá. O Canadá fez 2 jogos muito bons. Estados Unidos fez 2 jogos muito organizados. Japão tá com o time organizadíssimo. Então, assim, quando que a gente vai pensar Estados Unidos, Japão? Olha de que eu tô falando, Noruega. É que o nível de enfrentamento do Canadá e dos Estados Unidos não foi tão intenso assim. O do Japão, sim. Eles pegaram a Holanda, que tecnicamente é superior, e eles jogaram... Ficaram sempre atrás do placar. Independente de times que tem tradição ou não, a organização. Porque a organização é tudo, né? Sim. E eles estão hoje Não, sim, mas é que assim, o independente técnico dos Estados Unidos é um argentino. Independente da tradição, a Holanda tem tradição e tem um time bom. A minha crítica, literalmente, no futebol, por isso que eu acho que eu me afastei um pouco de uns 10 anos para cá, é que quando você fala de um time, é um grupo. E o que eu vejo, principalmente no Brasil, se coloca uma pessoa como se fosse o Deus, o rei do futebol naquele time. Ninguém joga sozinho, ninguém faz nada sozinho. Não, é então, coletivo. O Brasil, eu acho que é o pior em relação a isso, sabe? Porque tem Cristiano Ronaldo em Portugal, tem o Messi na Argentina, mas assim, eles não falam tão endeusando como no Brasil endeusa uma pessoa. Por exemplo, do Neymar. Jogam a responsabilidade toda pro Neymar. E o Neymar tá nessa fase crítica, porque já foi um grande atleta. Tá em decadência. Exatamente, já como o Ronaldinho foi, como o Romário foi, o Neymar também já foi. Se ele poderia hoje estar melhor, ele tem que se dedicar mais. Sim. Porque não se discute que ele é um atleta de ponta, ele é um atleta bom, mas não está numa boa fase. E colocar tudo em cima do Neymar, eu acho um absurdo. Porque é o time que está jogando. Aí, às vezes, bota o time reserva e dá um show. É verdade. Porque... E uma das coisas que eu vou falar sobre o jogo, eu não vou falar dessa vez, como eu falei da outra, a intensidade. O time está sem intensidade. Eu vejo, muito monótono no jogo do Brasil, muito burocrático, sabe? Não tem intensidade. E aí, quando ele quer colocar as pessoas que talvez teriam intensidade, o Endrick, no caso, ele me coloca no segundo tempo, que o time já deu uma diminuída na aceleração, porque tinha um próximo jogo. Mas não deveria, né? Porque o saldo de gol vai ser importante. Enfim, eu não sou técnico da seleção ainda. Temos aqui, né? Você já viu aqui o nosso Paulo? É o clone do homem. Essa tá de brincadeira. Eu achei ele muito E o salário também é muito parecido. Nossa, aqui a gente então recebe muito bem. Nossa, recebemos 18 mangos. Mangues. E temos que gastar esses... Você sabia, né? Você chegou a ver o último episódio? Que o rapaz... Não vi nem o contra-cheque. O rapaz lá de Cubatão, ele criou uma moeda própria do bairro, onde o lixo reciclado se torna dinheiro para gastar no comércio. Muito legal. Foi muito. Você que não assistiu o último episódio, assista. E você que está assistindo esse episódio, compartilha, curte, vai lá, se inscreva no canal, porque aqui o assunto sempre é bom, sempre é bem elaborado. Adoro o projeto Lixo Zero, adoro, gosto. A gente tem que se ligar muito mais no meio ambiente, gente. Porque a gente tem que cuidar da terra, né? Hoje a gente produz muito mais lixo, né? Então a gente precisa cuidar mais, né? Bom, tudo que é bom acaba, né? Temos sempre que chegar no final. E tivemos essa convidada aqui maravilhosa. Oh my God, como diz o povo. Já dizia os boy girl. É boy girl, né, Leila? A Leila tá ali. Quase isso. Vou trazer a Leila pra gostei da Leila. A Leila vai desenrolar bem, até porque ela joga vôlei. É karateca que eu fiquei sabendo, acabei de ver aqui no Google. Faixa azul, é isso? Não, a Leila chegou na roxa. Roxa? Vai respeita a mulher, o quê? Vai tomar uma pernada na zureba, vem. Mas namorado cozinhada. Pede então, já pra ela dar as considerações finais dela, pede pro Clodovil chamar É verdade. Então, agora eu vou pedir pro meu amigo Clodovil chamar Cissa para poder falar sobre as considerações finais. Olha, meu amor. Você está com o modelito lindo, viu, querida? Seu cabelo está divino, maravilhoso, macio e ceboso. Olha só que incrível.
Meu amor, por gentileza, muito obrigado pela sua presença. Você foi uma mulher maravilhosa, nos representou maravilhosamente bem. Eu gostaria que você desse suas considerações finais para o nosso público. Gente, que honra, que privilégio, né? Estar aqui ao lado de Clodovil, um grande artista. Adorei, muito obrigada. Eu só tenho a falar que esses lugares de fala são importantíssimos e que vocês estão de parabéns, porque aqui a gente brinca falando sério, né? A gente quebrou um pouquinho. É muito legal você ser formal, mas é muito bom você participar de um bate-papo com tanta alegria, com tantas coisas boas, levando um pouquinho de informação, porque aqui também tem informação. Muito obrigada a você que está em casa nos assistindo. E se você quiser seguir Cissa Musa nas redes sociais, eu estou como Cissa Musa no Facebook e Cica Musa no Instagram. Simbora, que o mundo está lá fora te esperando para sorrir. E diga-se passagem, hoje não vai ser eu que vou falar a frase do dia. Quem vai falar a frase do dia é a Cissa, que ela falou aquela frase incrível. Isso! Calma, fica aí, calma. Muito bom. Paulão, suas considerações finais. Bom, pessoal, vamos nos preparar aí para os próximos 2 dias de expectativa. Ou amanhã, né? Amanhã tem jogo do Brasil. Vamos torcer para fazer um bom jogo com a Escócia. Tem que vir a vitória. E já vão ter a definição de quem será nosso adversário na próxima fase. Não falamos de mercado da bola, porque pelo menos no meu time não teve novidade nenhuma. O Santos se apresentou na segunda-feira, que é ontem, mas é hoje. Então não tem nenhuma novidade. No Guarani da Capital também não deve ter nenhuma novidade, porque nem precisa, né? Pior que tem. Tem novidade na Guarani da Capital? É melhor. É que assim, eu acompanho muitos os repórteres, né, que fazem as coberturas do setoristas, Palmeiras, né? Os setoristas. E dentro desses setoristas, eles trouxeram algumas coisas que são, assim, como não estão definidas, é melhor não falar, porque senão você passa por mentiroso. No caso deles, eles afirmam que o Danilo, depois da Copa do Mundo, se não tiver proposta de fora, já tem um pré-contrato com o Palmeiras. O Danilo que está na Tá Copa palavrado, do Mundo. né? Tá palavrado. Não, mas com bases acertadas, porque a diretoria do Palmeiras acertou a dívida que tinha do Danilo com os empresários, do Botafogo com os empresários. Então tá lá, ó, tá certo aqui. Já tá pago. Ele não vai ficar te devendo nada. Só que aí ele tem que vir pra cá, correto? Se não tiver nenhuma proposta melhor de fora, porque o Botafogo precisa de dinheiro, Sim. o Danilo vem pro Palmeiras. Por isso, inclusive, o Danilo exigiu não jogar os últimos jogos. Foi por isso que ele não jogou os últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, aí dependendo da Copa que ele fizer pelo Brasil, pode vir proposta de Como fora. não estão colocando muito ele... É bom pro Palmeiras, pro Guarani da Capital. Eu quero que ele fique lá na reserva, já que o Ancelotti não vê nada, né? Bom, a gente sempre encerra com uma frase do dia, tá certo? E essa frase do dia é uma frase para as pessoas pensarem, para ficarem atentas ao mercado, às partes da vida. E eu estava aqui conversando com você nos bastidores, e aí você me falou sobre uma frase sobre traição, sobre homem trai, mulher não trai. Cissa, por gentileza, mas tem que ser daquele jeito, tá? Você fala daquele jeito que você falou para mim. Cissa, mulher trai, frase do dia, dito por Cissa Musa. Resposta certíssima. Escuta aí, mulher. A mulher não trai. A mulher atrai. O homem é quem cai. Mas é besta mesmo, incrível. Toca aí, Cissa, obrigado pela presença. Obrigado, Paulão. Meu filhão. Eu só tenho que agradecer. Eu daqui, Paulão daí. Eu daqui, o Emerson dali. A Cissa daqui. Cissa nos dando e prazer. Você daí, acompanhando os programas. A voz do Além voltando, né? Vai tomar bronca depois. Eu acho que vai ficar de suspensão, depois ele vai reclamar. Só agradecer vocês e no próximo programa já temos uma convidada, Leila Musa, a jogadora de vôlei, karateca, comunicadora, vai estar aqui com a gente. Você libera ela para estar aqui com a gente no próximo programa? Ela tem 18 anos, de boa. Ah, então, mas você tem que trazer, porque pelo que eu tô vendo, ela tá toda assim, não vai. O que você acha da gente trazer a Leila aqui? Opa! Mais uma mulher na bancada e ela vai falar de esporte, hein? Se ela aceitar cair nessa confusão, você viu que será ela te deu bem-vinda. dura, o negócio do vôlei ela te deu dura. Deu. Hein? Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos que ficaram aí com a gente. Faz o seguinte, aperta o botãozinho do joinha, que eu curti, compartilha com os amiguinhos, tá Importante certo? isso. E vem pro próximo programa, se Deus quiser, com Mulher Não Trai, Ela Atrai, é o trouxa do homem que cai. Tchau, gente, até a próxima. se Deus quiser. Valeu! Obrigada.